Vamos abrir a palavra de Deus, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo de número 7, está escrito assim, a partir do versículo de número 6 ao 16. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ou ao pai ou à mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando a si a toda a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E o tema da mensagem nesta manhã, nesse dia, não há salvação em uma religião sem o verdadeiro arrependimento. Não há salvação em uma religião sem o verdadeiro arrependimento. Nós vamos falar, não vamos nos ater hoje, não vamos detalhar e ensinar acerca de seitas e religiões existentes. Não vamos entrar nos detalhes, porque isso demandaria muito tempo. Mas vamos simplificar neste dia a questão da verdadeira religião, daquilo que verdadeiramente faz com que o homem possa estar novamente em contato com Deus. Existem religiões e seitas que elas até defendem uma boa moral, eles têm bons preceitos, eles conseguem até aparentemente transmitir algo que seja bom, algo que tenha uma aparência de piedade, segundo a palavra de Deus. Existem seitas e algumas religiões que conseguem isso. Eles conseguem travestir não seria a palavra, mas colocar uma ideia para que as pessoas possam ver que ali há algo que parece ser agradável a Deus, algo que parece ser verdadeiramente uma religião, o que de fato não é. Porque a falsa piedade, ela pode ser travestida de uma suposta piedade. Ela pode dar a entender a religiões e seitas que ela consegue modificar algumas coisas na vida do ser humano, consegue mudar hábitos, até alguma maneira de falar, muda o vestuário. Existem religiões, por exemplo, que dizem que você não pode doar sangue, porque distorcem o contexto da Bíblia, porque a Bíblia fala que o sangue está na vida, então eles distorcem o contexto e diz que você não pode doar sangue, algumas restrições. E toda religião que, na verdade, ela não leva o homem a Deus, porque a diferença entre as religiões e a religião verdadeira, pura e imaculada para com Deus, aquela que leva o homem a ter acesso a Deus, ela tem a marca do arrependimento, o verdadeiro arrependimento. Porque existe um falso arrependimento nessas religiões, que é quando elas impõem os seus hábitos e costumes para a vida do novo adepto. Aquela pessoa que se achega a uma religião, uma seita, lhe é oferecido uma nova maneira de ser. E tudo isso,
na verdade, engloba uma palavra, se converge numa palavra, legalismo. Todas as religiões que não fazem parte da fé viva em Cristo, que não seguem a doutrina de Cristo, na verdade, são formas de legalismo. Porque são ordenanças externas. São ordenanças externas, coisas externas, que tentam fazer com que o pecador ele possa se sentir espiritual, possa se sentir uma pessoa que está fazendo sua parte para com Deus, está fazendo bem para com Deus. E na verdade, ele está vivendo de aparência, porque não existe uma verdadeira mudança, não existe uma mudança interna. E a mudança interna só pode vir da verdadeira religião, que começa quando o pecador ele ouve o evangelho do Senhor Jesus Cristo e compreende a realidade do seu pecado e compreende a necessidade de um Salvador. E nenhuma outra religião oferece isso. As demais religiões elas oferecem assim: olha, você tem que se vestir assim, de uma forma decente, e aí você está aprovado por Deus. Olha, você não pode comer isso, não coma carne, coma só vegetais. Olha, acenda uma vela aqui, suba uma escada de joelhos ali. Olha, pega uma estrada e faz uma procissão. Vai lá, no meio de um monte de gente, vai numa procissão, faça um sacrifício, seja penitente e você vai agradar a Deus. Então as religiões, as falsas religiões e as seitas, elas têm essa ideia externa, como a Bíblia chama isso de boas ações, boas obras, de fazer por onde para merecer. Só que não há uma mudança, não há uma transformação verdadeira dentro da pessoa. É uma coisa externa, exterior. Aqui no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, nós lemos o versículo 6 em diante, mas no versículo 1 ao 5, fala que se juntaram fariseus e escribas, ou seja, os sacerdotes e os doutores da lei, vieram ter com Jesus de Jerusalém até a Galileia, e que era uma distância mais ou menos de 130 a 160 quilômetros. E eles vieram lá de longe, somente para criticar e censurar o Salvador. E nesse texto aqui que nós lemos, eles censuram os discípulos, ao Salvador eles censuram os discípulos, porque os discípulos não lavavam as mãos como eles lavavam para poder comer. Porque para os fariseus, para os escribas, os religiosos daquela época, eles tinham que lavar muitas vezes as mãos para se purificar, para se tornar uma pessoa santa. Ao ponto de que se eles não tivessem contato com ninguém durante o dia, eles poderiam lavar somente uma vez a mão e ficassem reclusos. Mas se tivessem contato com o público, qualquer outra pessoa, eles tinham que lavar muitas vezes. E aquilo parecia um sinal de santidade, de autoridade perante o povo. Mas na verdade aquilo era uma falsa religiosidade. Cristo veio a este mundo, primeiro, um propósito para que ele veio para com o povo de Israel, o povo judeu, era tirar a lei cerimonial, porque até a sua vinda a lei cerimonial tinha valor, mas quando ele veio a lei cerimonial passou a não mais ter valor. E o que era a lei cerimonial? Os sacrifícios de animais que eram feitos para expiar, para levar a culpa do pecador. Então o pecador pecava, levava um animal no templo, o animal era imolado, era sacrificado, derramava o sangue e o pecador era perdoado. Quando Cristo veio, isso já não houve mais necessidade de ser praticado. Então, era a lei cerimonial que estava saindo fora de cena. Então, ou seja, Cristo, ele veio para tirar a lei cerimonial de cena. Porque ele era a própria lei encarnada, a própria graça. Então, ele estava ali. E os fariseus e os religiosos, escribas, além da lei cerimonial, que eles tanto defendiam, e pelos seus pecados, sua maneira de não vivê-la, porque eles acabavam o quê? Acrescentando mais culpa. Eles acrescentavam mais doutrina humana à sua lei, porque a lei cerimonial, ela era divina, ela era de Deus, mas com a vinda de Cristo, essa lei não foi mais necessária, porque Cristo viria o quê? Para morrer.
Ele seria o cordeiro imolado, o cordeiro sacrificado pelos pecados de pecadores. Então ele viria para cumprir esta lei. E ele veio. Então, não havendo mais necessidade de sacrifício de animais, os fariseus, além do sacrifício dos animais, eles acrescentavam doutrinas humanas, ideias deles, à lei, trazendo mais julgo, mais fardo à lei cerimonial de Deus. E isso é o que ocorre hoje com muitas pessoas que podem ou não conhecer a palavra de Deus e procuram acrescentar aquilo que é de Deus, coisas que Deus não requereu, que Deus não exige. O legalismo, ele atua sim com ações externas que não correspondem à palavra de Deus e à verdadeira religião dada por Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, que vem, quando ouvimos o som do Evangelho, ela requer de nós o quê? Um coração puro, um coração novo, dado por Deus. Deus dá um novo coração para que o pecador possa atender às exigências, às demandas de Deus, aquilo que Deus requer dele. E isso só uma religião verdadeira pode dar. Uma falsa religião não pode dar a Deus isso. Assim como os fariseus e escribas, eles acrescentavam peso, fardo à lei, assim muitas religiões e seitas acrescentam coisas à Bíblia e muitos tiram. É tão interessante nós entendermos isso. No versículo 6, olha o que o Senhor Jesus responde após os fariseus questionarem o Senhor Jesus por causa dos seus discípulos, porque eles não lavavam as mãos como eles lavavam. O Senhor Jesus dá uma resposta a eles. Porque os fariseus e escribas falam, por que os seus discípulos não guardam a tradição dos antigos como nós fazemos? Há um versículo aqui, Isaías 65. Isaías 65, 5. Tem algo muito interessante aqui, que é justamente as pessoas que não seguem a Bíblia, mas seguem falsas religiões, colocam as suas falsas religiões e seitas acima de Deus e acima das pessoas que verdadeiramente servem a Deus. Isaías 65, 5 está dizendo assim o profeta, que dizem, fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Esta é a palavra de Deus. O profeta dizendo a respeito daquelas pessoas, daqueles religiosos da sua época, como nos religiosos do tempo de Cristo, que se achavam mais santos do que os outros, se achavam melhores do que os discípulos de Cristo. Os discípulos do Senhor Jesus, eles estavam com a graça, com a verdadeira graça manifesta diante deles na pessoa do Senhor Jesus. Eles estavam com o favor de Deus, eles estavam com a própria lei encarnada, cumprindo ali o propósito de Deus. Eles estavam com aquilo que é o melhor desta vida. E os religiosos, eles não entenderam isto. Eles andaram de Jerusalém, uma distância longínqua até a Galileia, para censurar o Salvador em vez de aprender com ele. Eles acrescentavam coisas que Deus não havia dito para que se acrescentasse. No verso 6 aqui, de Marcos, do Evangelho de Marcos, Jesus responde à censura, o questionamento dos fariseus e escribas assim. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aqui o Senhor Jesus, ele faz menção ao livro do profeta Isaías, no capítulo 29, do versículo 13 ao 16. Ele faz referência à hipocrisia daqueles que dizem professar uma religião, mas o fazem da boca para fora. Esse povo honra-me os lábios, mas o coração está longe. Os fariseus declaravam coisas de Deus, faziam largas orações, mas tudo por pretexto de se aparecer. Pretexto de se aparecer. E havia também uma ganância, porque eles queriam dinheiro para os seus cofres.
Os fariseus tinham motivações erradas, como muitas seitas e religiões o têm nos dias de hoje. Fazem uma aparência de piedade para arrancar o dinheiro do povo, para extrair o sangue do povo, o esforço do povo. E aquela aparência de piedade, tudo ações externas, mas nada interno, nenhuma mudança, nenhuma vida. Os fariseus faziam assim. Então eles faziam as suas ações eram apenas para mostrar, tentar passar que eram aquilo que na verdade não eram. As seitas, as falsas religiões e as seitas, elas têm essa ideia, procuram levar as pessoas a praticar rituais, a viver com cerimoniais, de forma a pensar que aquilo que elas estão fazendo, aquelas atitudes está lá, Deus está se agradando, então faça isso, faça aquilo, como se aquilo que ela está fazendo fosse produzir um efeito benéfico espiritual na sua vida, mas não há nenhum, não há mudança. Ela continua a mesma pessoa que sempre foi. Ela apenas mudou uma roupa, mudou um cabelo, apenas deixou de comer uma coisa, deixou de ir ali, enfim, apenas ações externas. A verdadeira piedade, a religião para com Deus, ela muda externamente também, ela produz frutos dignos de arrependimento. Ela muda muitas ações, muitas palavras na vida de uma pessoa que verdadeiramente se converteu ao Evangelho do Senhor Jesus, que ouviu a palavra, se arrependeu verdadeiramente e creu. Ela muda externamente, mas ela jamais vai começar de fora para dentro, sempre de dentro para fora. No versículo 7, o Senhor Jesus continua: em vão, porém me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, ou seja, em vão. Ou seja, é inútil o que aqueles religiosos faziam diante de Deus. Declarar as orações, ler nas sinagogas os textos bíblicos, toda aquela prática, tudo aquilo que eles faziam para com Deus, os cerimoniais, tudo, aquilo era inútil. O Senhor diz, é inútil, porque é inútil essa forma deles honrar, porque na verdade eles estão ensinando os mandamentos de homens, ou seja, acrescentando. Quando se faz esse tipo de coisa, quando se acrescenta, a Bíblia diz lá em Apocalipse 22, 18 e 19, que aquele que acrescenta algo à profecia deste livro, Deus também acrescenta as pragas, os juízos que Deus descreve nele sobre o pecador, os juízos de Deus. E aquele que tira algo deste livro, Deus tira a sua parte da árvore da vida, do livro da vida. Ou seja, não podemos acrescentar nem tirar nada, e somente falar aquilo que Deus delegou na sua palavra, para que nós entendamos a sua vontade e a praticamos, e a obedeçamos. E isso vem quando nós ouvimos o Evangelho. A porta para o novo adepto de uma verdadeira religião é através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ouvindo o Evangelho, as boas novas, que falam do Salvador do Senhor Jesus, e para o propósito para o qual ele veio, salvar pecadores, quando nós verdadeiramente entendemos isso, que nós não podemos, pela nossa forma religiosa de viver, nessa suposta piedade, né? Muitas religiões falam até para você, olha, fala baixinho, né? Silêncio. Muitas religiões, olha, aqui assim, olha, coloca suas mãozinhas assim, estica suas mãos assim. Você entra em lugares que é uma coisa, chega a ser fantasiosa, né? Salas coloridas. Existem vários tipos de seitas e religiões que pregam, não estou detalhando aqui, não estou dando nome, mas é que existem muitas religiões e muitas seitas, e que querem levar ao homem a uma forma de comunhão com o Criador. Só que o Criador só pode ser conhecido através do Filho, o Senhor Jesus Cristo. O Pai Criador só pode ser conhecido e crido por meio do Filho, o Senhor Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra forma de ir a Deus o Pai, senão por meio do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não há outro, não há uma mediadora, uma intercessora, não há uma Maria, não há um José, não há um Pedro, não há um Buda, não há um Maomé,
não há um Krishna, um Kardec, não há nenhum outro ser humano na face da terra que possa levar um pecador a Deus a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma religião pode levar o homem a Deus a não ser aquela que é pura e verdadeira, que foi revelada por meio do Filho. Que a palavra religião é religare, religare, atender o chamado, é trazer o homem de volta a Deus. Como o homem vai fazer isso se ele não fizer por meio do Filho, o Senhor Jesus Cristo? Se ele não ouvir a voz do Filho? É impossível. E os fariseus, a Bíblia diz, o Senhor Jesus declara nos evangelhos que os fariseus, eles ficavam na porta do reino. Eles impediam as pessoas de entrar e também não entravam. Eles atavam fardos pesados. As pessoas que seguem falsas religiões e seitas, elas ouvem muitas coisas, maneiras de ser. Olha, faça isso. Acenda uma vela assim, ó, desse jeito, ó. Faz essa simpatia. Ó, se você rezar isso aqui, ó, tantas vezes, você vai conseguir o que você quer. E é tudo sempre superficial, terreno. Tudo sempre no campo desta vida. E as religiões que falam de algo aparentemente transcendente, de uma outra vida, falam como se você pudesse voltar novamente a esta vida. Olha que interessante. As religiões que falam da outra vida, falam sempre de uma outra vida, mas para voltar a esta vida aqui. As religiões que falam de reencarnação, lei do karma, elas falam sempre que o ser humano vai e volta, quer dizer, está sempre aqui no terreno, sempre nesta vida caída. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, então voltar aqui é voltar para o maligno. Como é que uma pessoa se aperfeiçoa, morre, se aperfeiçoa, reencarna e volta para o mundo caído em pecados? É muito confuso isso. A verdadeira religião fala de um novo céu, fala de uma nova terra, não fala desta terra, fala de algo novo que o Pai Criador tem para aqueles que creem nele, para aqueles que fazem parte do seu corpo, da sua igreja, do seu povo. A Bíblia fala de uma eternidade, fala de um céu com Deus, falam de coisas que vão além do entendimento humano, mas que estão aqui registradas para que o homem saiba que há um dia de juízo e de julgamento. E que o ser humano precisa entender, como está lá em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo de Deus. Então, o pecador tem que entender que se ele vai atrás de Deus por meio de uma religião, de uma seita, ele tem que entender que se ele morrer sem a salvação, sem conhecer o Salvador, ele morre condenado em seu pecado e vai para o inferno eterno. E essas seitas e religiões, elas procuram mascarar aquela religião papista que fala de purgatório, de estado intermitente, que o pecador morre e vai ficando purgando ali até ser purificado. Isso é uma mentira, é uma heresia. Essas religiões, como eu citei, que falam de reencarnação, que dizem que o homem vai e volta como se fosse um ioiô, sobe e desce. E isso tudo é uma mentira. Isso é para fazer o ser humano se sentir confortável em seus pecados. O que os fariseus queriam que o Senhor respondesse para eles? Os fariseus queriam que o Senhor dissesse, olha, os seus discípulos eles não lavam a mão como a gente lava. Porque existem duas colocações para esse lavar as mãos. Uma é que os fariseus lavavam muitas vezes, e a outra é que os fariseus lavavam de uma forma exagerada. Talvez os fariseus, escribas, se fosse nos dias de hoje, eles fossem classificados como se tivesse aquela doença do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eles faziam repetidamente. Se nós olhando a Escritura, nós vemos que muitas das coisas que o pecador vivencia, muitas doenças que trazem, que externam atitudes no ser humano, muitas coisas, elas têm uma base espiritual. Elas podem ter uma base espiritual da Escritura. Porque são ações repetidas desordenadamente,
que tentam trazer um alívio, tentam trazer um bem-estar. Uma pessoa que tem uma mania, quando ela faz aquilo repetidamente, ela quer o quê? Ela quer encontrar uma satisfação naquilo. Ela quer encontrar uma paz, uma tranquilidade naquilo que ela está fazendo, ainda que seja desordenado. E os fariseus queriam achar que eles estavam sendo mais santos, como nós citamos aqui, Isaías 65:5. Eu sou mais santo do que tu, não chegue a mim. Quer dizer, eu sou mais santo, então por quê? Porque eu lavo a mão muitas vezes. Eu procuro sempre me purificar. É sempre externo, externo, externo e nada interno. Isso é algo que tem que se considerar. No versículo 8 e 9. Porque deixando, aí o Senhor Jesus diz ainda, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Olha que coisa interessante. Então eles acrescentavam doutrina humana à doutrina de Deus, e com isso eles invalidavam, eles tiravam a autoridade dos mandamentos de Deus. Quando nós fazemos algo que não é de Deus, que Deus não requereu, nós queremos substituir aquilo que é de Deus por algo que é nosso. E nós acabamos por invalidar algo que é santo, puro e bom. O Senhor Jesus estava colocando em xeque, lançando para os fariseus, para os escribas religiosos, que aquela atitude deles, aquela forma deles ensinarem e se conduzirem, não era boa, era degradante. Era algo que queria tirar a autoridade de Deus da sua palavra, que não se tira, é claro, mas eles estavam tirando na vida deles. Ou seja, fazendo o quê? Com que eles vivessem de uma forma mais confortável nos seus pecados. E é o que acontece. Quando nós tiramos a autoridade da palavra, quando nós não seguimos a palavra de Deus, aquilo que Deus ordenou, nós vamos ver nos versículos 10 em diante aqui, que os fariseus, eles invalidaram até a lei moral de Deus. Quinto mandamento, honrar o pai e a mãe. Eles invalidaram a lei moral. O Senhor teria que tratar com eles. Olha só, versículo 10. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou ao pai ou à mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Olha o que o Senhor Jesus diz, porque na lei dizia que se um filho fosse rebelde e amaldiçoasse ou falasse algo contra o pai e a mãe, segundo a lei de Deus, ele era apedrejado até a morte, por desrespeito ao pai e à mãe. E aqui, o que acontece? Quando, por exemplo, se um filho tivesse desgostoso, chateado com o pai e a mãe, em vez de ajudar o pai e a mãe materialmente, alguma necessidade, esse filho, ele entregava uma oferta, que corbã quer dizer entregue a Deus, era algo material, que ele entregaria a Deus, não poderia resgatar, não poderia restituir. Ou seja, então, para os fariseus isso era interessante, porque eles recebiam recursos para o templo, recebiam recursos para eles. Então, ou seja, vinha lá a pessoa e entregava aquela oferta, em vez de eles falarem para aquele cidadão, olha, você tem que honrar teu pai e tua mãe, e não dar oferta a Deus. Por isso que a Escritura diz que o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado, um coração arrependido. Por isso não adianta nós, às vezes, fazemos muitas coisas para tentarmos agradar a Deus, externamente falando, fazendo muita coisa, e se nós não fazemos aquilo que é principal, que é se arrepender, que é ter um coração arrependido, fazer uma atitude exterior, mudar de roupa, mudar até o linguajar, isso pode ser uma aparência de piedade, mas a mente continua cheia de pecado, poluído pelo pecado. O orgulho está ali, a inveja está ali, a mentira, a falsidade está dentro e a pessoa não combate esses pecados dentro dela porque não houve um verdadeiro arrependimento, não houve uma mudança, a lei de Deus não é aplicada ao seu coração pela graça.
Então a pessoa não consegue obedecer a Deus, porque não se arrependeu verdadeiramente. E não há salvação, o título dessa mensagem é: não há salvação em uma religião sem o verdadeiro arrependimento. Não tem como. Então, atitudes externas são apenas legalismo, formas de legalismo. Todas as religiões e seitas são formas de legalismo. E é por isso que nós finalizamos os 3 versículos aqui. E chamando a si a toda a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e compreendei. Nada há, ou seja, nada existe fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois o Senhor Jesus explica esta parábola. Ele está falando acerca do coração do homem. Não quer dizer que se você tomar um veneno, seu corpo não vai padecer, não vai morrer. Ele não está dizendo isso. Ele está falando sobre coisas espirituais aqui. O Senhor Jesus está falando: olha, os alimentos, eles entram e saem. Eles fazem, o nosso corpo faz digestão e lança fora, vai para o esgoto. Mas a palavra, o que sai do coração, aquilo que procede daqui de dentro, é que verdadeiramente é o que importa. É isso que verdadeiramente vai dizer se há vida ou se há morte. Se há perdão ou se há pecado deliberado no coração. Esta é a diferença. E é por isso que o Salvador, ele chamando a multidão, depois de refutar os fariseus e lançar o engano, o erro deles acerca da palavra dos mandamentos, acerca da procedência deles diante de Deus, ele chama a multidão e fala: olha, ouvi-me todos e compreendei. O que contamina o homem é o que está dentro dele, é o pecado que está dentro dele. É o pecado que vai dizer, que vai ditar a maneira dele ser nesse mundo, a maneira dele se conduzir. E é por isso que nenhuma falsa religião, nenhuma seita pode preencher o lugar de Deus na vida de um ser humano, de um pecador. Porque se ela não muda o interior, ela não mudará o exterior verdadeiramente. Atos mecânicos não produzem corações puros. A Bíblia diz em 1 João 5,3 que os mandamentos de Deus não são pesados. Mas a palavra de Deus, o mandamento é pesado para qualquer um que verdadeiramente ainda não foi salvo. Torna-se difícil obedecer a Deus. Quando se fala de tradição, de boa tradição, em 2 Tessalonicenses 2,15, Paulo fala que as boas tradições, elas advêm da palavra de Deus. Toda boa tradição, ela vem pela palavra de Deus. Os judeus, quando ainda não havia escrita, eles passavam oralmente aquilo que Deus ensinava, até vir a lei de Moisés. Mas continuavam falando oralmente, e ainda é falado. Por isso que a palavra de Deus era lida nas sinagogas, porque a transmissão oral é importante. Mas como ela está escrita hoje, nós temos aqui a nossa base e regra de fé para todo aquele que foi salvo por Cristo, que se arrependeu verdadeiramente e creu nele, através da Bíblia, da palavra de Deus, ele tem aqui aquilo que Deus quer que ele creia e que ele obedeça e que ele pratique. Então as tradições que Deus quer que nós tenhamos, não tradição dos homens, são as tradições que Deus deixou para nós por meio da sua palavra. Se nós lemos 2 Tessalonicenses 2,15 aqui, para não ficar 2,15. Então, irmãos, palavras de Paulo pelo Espírito, então, irmãos, estai firmes, retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então é a palavra de Deus, que é a tradição que uma pessoa que se converteu a Cristo, seja um cristão verdadeiro, deve seguir. As falsas religiões e seitas não podem trazer arrependimento, porque são apenas ações externas. Elas não mudam o interior do pecador. Somente Cristo pode mudar o interior do pecador. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, a mensagem, nós temos que ver se aquilo que nós estamos vivendo ou seguindo é uma falsa religião, é uma seita. Se eu verdadeiramente não me arrependi de ser um pecador, não de apenas reconhecer um pecado e me penitenciar, isso é legalismo, mas é reconhecer que eu sou um pecador, que eu não mereço Deus, eu não mereço a salvação.
e que sim, eu mereço ser condenado, ir para o inferno, por quê? Porque a minha natureza, o meu ser ofende um Deus santo. Mas que ainda que ofenda um Deus santo, ele estendeu a sua mão de misericórdia por meio do seu evangelho, por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E quando eu vou a Cristo, buscando verdadeiro arrependimento e fé, eu posso obter perdão dos meus pecados e receber a vida eterna. Que esta palavra possa falar ao seu coração e que você possa buscar a absolvição dos seus pecados. Vamos orar ao Senhor.